Paz do Senhor Jesus a todos, mais uma vez aqui, com o máximo prazer, estudando a palavra do Senhor. Dessa vez nós vamos estudar a palavra agora. Vamos abrir no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, é um texto bastante conhecido, chamado Parábola dos Talentos, né? Está em Mateus, capítulo 25, vamos ler dos versos 14 a 30. Está escrito assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com ele e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros o que é meu. Tirai o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Essa parábola, ela é um texto muito conhecido e ela faz parte daquilo que é chamado Apocalipse dos Evangelhos. Mateus capítulo 24 e 25 falam especificamente da palavra de Jesus respondendo aos seus discípulos. Certa vez, saindo do templo, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Mestre, olha que construções bonitas, né? E ele disse assim: olha, vocês estão vendo tudo isso aí, não vai ficar pedra sobre pedra. E eles ficaram confusos com aquilo e logo depois, em seguida, fizeram uma pergunta a Jesus e disseram assim: Mestre, dize, que sinal haverá dessas coisas? Quando acontecerá a tua vinda? E Jesus então inicia um discurso, e nesse discurso, ao final dele, nós temos 4 parábolas, né? Todas elas que são a exortação à vigilância. A parábola da figueira, onde ele diz que a gente deve atentar para os sinais dos tempos, e 3 parábolas em seguida: a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das virgens e a parábola então dos talentos, né? E o curioso é que essa parábola é de fato para os nossos tempos, porque todas elas falam de um Senhor, que na realidade é Jesus, ele é assim mesmo, né? Se colocou como noivo, e fala de um Senhor que se ausenta, de um Senhor que estabelece algumas coisas, estabelece para os seus servos fazerem alguma coisa e se ausenta do país, e demora bastante, né? E o personagem principal está ausente. Então acontece assim: o que os seus servos vão fazer na ausência dele? Então essa parábola trata exatamente sobre isso, sobre o nosso tempo e o que é que eu e você vamos fazer com a missão que ele nos deixou, né? A parábola, ela sempre é um ensinamento muito simples. Ele é um ensinamento que vai ilustrar uma coisa à luz de outra. Parábola é necessariamente uma comparação, né? Então ele ensina uma verdade espiritual à luz de uma verdade temporal, de uma verdade comum, uma verdade universal.
E eu confesso a você que eu já ouvi muita coisa sobre a parábola dos talentos e já procurei estudar muito, mas só recentemente eu tive uma noção mais aproximada do que é que ele queria dizer com isso. E é uma coisa simples, o ensinamento é simples. Ele estipula uma lição que para nós é uma lição comum, que vale para qualquer pessoa, né? A lição espiritual, a lição temporal é a seguinte. Ele fala de uma situação comum naquela época, onde o Senhor saía e aquelas viagens eram demoradas, e ele deixava então seus negócios, que não podia parar, na mão dos seus servos, né? E cada um recebia uma incumbência, cada um recebia uma certa quantia de dinheiro e tinha que multiplicar esse dinheiro com o seu trabalho, né? E a primeira lição então que ele deixa é uma lição muito simples, é uma lição de que nós deveríamos trabalhar. A lição é muito simples, porque ele diz assim, olha, se você não trabalhar, você vai empobrecer. Isso é comum, isso vale para mim, vale para você, para qualquer pessoa que estiver nos ouvindo agora, né? O livro de Provérbios traz muitas advertências com relação a isso. Nós vamos ler uma delas aqui, que está em Provérbios capítulo 10, no verso 4. Provérbios capítulo 10, no verso 4. Olha que coisa interessante que está lá, Provérbios 10, verso 4. Ele diz assim, o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Né? É curioso que, assim, mão remissa é mão encolhida. Então ele não está falando de alguém aqui que não trabalha, ele está falando de alguém aqui que trabalha. Mas alguém que trabalha a meia força, alguém que não dá tudo que precisa dar. A história é exatamente essa, alguém que trabalha, mas trabalha travado. A palavra remissa no dicionário tem vários significados. Remissa quer dizer indolente, frouxo, descuidado, vagaroso, lento. É uma pessoa que trabalha, mas não trabalha com vontade, né? Então, Provérbios faz essa advertência. Se você trabalhar com indolência, com preguiça, de qualquer forma, você vai empobrecer. Esse é o ensinamento básico, né? Mas ele tem outras passagens onde ele fala isso. Ainda em Provérbios capítulo 2, verso 24, ele repete o mesmo ensinamento e diz assim, Provérbios 12, 24, a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeito a trabalhos forçados. Provérbios está dizendo assim, quem trabalha com preguiça, quem trabalha de qualquer forma, jamais vai chefiar ninguém. Não será posto por chefia de ninguém. Muito pelo contrário, vai ficar sempre lá na rabeira, sempre lá no final, né? Mais uma advertência eu queria lembrar aqui para vocês, e essa aqui é muito pesada. É um sinônimo de remisso, que é preguiçoso, ainda em Provérbios, dessa vez capítulo 21. Provérbios capítulo 21, verso 25. Provérbios 21, 25. Ele vai dizer assim, ó, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Mais uma advertência aí seríssima, onde ele diz assim, aquele que é preguiçoso sonha, passa a vida sonhando, mas nunca terá nada, não vai ter nada. Por que não tem nada? Porque não trabalha, né? Então essa é a lição do mundo temporal, é uma lição universal que serve para mim, serve para você, para qualquer pessoa aqui. Se você não trabalhar, você vai empobrecer, e até o pouquinho que você tem, você vai perder. Essa é a moral da história. Mas Jesus usa então esse fato, que era conhecido de todos, e aplica uma verdade espiritual. Porque aqui a questão aqui é espiritual. Ele está falando do reino de Deus. Você percebe bem que o texto começa dessa forma aqui, né? O reino de Deus será semelhante a um homem que, ausentando-se do país. Ele está falando sempre sobre o reino de Deus. Então, portanto, a questão é espiritual. Ele fala que no reino de Deus, da mesma forma como no mundo material, quando você se converte, você recebe uma medida de fé. Cada um de nós. Uns recebem uma medida de fé maior, outros vão receber uma medida de fé menor. Mas cada um de nós recebe uma medida de fé. E ele nos dá essa medida de fé
para que na sua ausência